Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam reunidos como nós aqui. Quantas pessoas, pastor? 120 pessoas. E todas essas pessoas receberam o Espírito Santo. E não só receberam, como foram cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva, que esta igreja, foi a primeira igreja a receber os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E foi a primeira igreja a falar em línguas estranhas. Então, segundo essa igreja, todas as igrejas que hoje você vê espalhadas pelo Brasil, o mundo afora, que são pentecostais, e pentecostais não é motivo de barulhos, ou de rodar, ou de pular, enfim, pentecostal porque crê no batismo no Espírito Santo e crê nos dons espirituais, porque tem igrejas que não creem no poder do Espírito Santo, tem igrejas que dizem, julgam a dizer que o batismo no Espírito Santo ficou lá atrás, só no passado, mas Jesus disse que esses sinais seguirão aos que creem em seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Então os sinais do Espírito Santo ainda se manifestam, acontece, você tem que crer nisso. Então observe o versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas, ou seja, espalhadas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Como que o Espírito Santo está se manifestado aqui? Como fogo. Existem pelo menos 7 símbolos ou 7 manifestações do Espírito Santo. Um deles é o fogo. Tem a água, tem o selo, tem o penhor, tem o azeite, que é símbolo do Espírito Santo, tem a pomba, que também é símbolo do Espírito Santo. Então tem 7 símbolos, 7 manifestações que representam o Espírito Santo. E uma das manifestações do Espírito é o fogo. Quantos creem que o Espírito Santo desce como fogo? E ele vai descer hoje aqui, e vai ser derramado sobre a sua vida, e você vai começar a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia, ou que conceda, que fale em nome de Jesus. Amém? Você crê nesta palavra? Então leia comigo o versículo 3 e repita bem alto e bem forte. Vamos lá? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu vejo aqui línguas repartidas como de fogo. Eu vejo o Espírito Santo repousando sobre você e te dando autoridade e poder pelos dons espirituais. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, mais poderosa, mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Eu recebo, eu creio nesta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai,
A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar? Olha que interessante, o Espírito Santo é símbolo, se manifesta de 7 maneiras: água, óleo, pomba, azeite, penhor, selo e fogo. Esses são os 7 símbolos do Espírito Santo. E por que como fogo? Nós vamos aprender o que o fogo é, o que significa os 7 aspectos do fogo. E como diz língua repartidas como de fogo, a língua, ela é evidência do Espírito Santo. Não tem como a pessoa disser que é batizada no Espírito Santo sem falar em línguas. Não tem como. Ela pode ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Receber o batismo no Espírito Santo é outra coisa. Não se confunda as coisas, né? Eu sou batizado. Você fala em línguas estranhas? Não, então você não é. Você só tem o Espírito Santo, mas o batismo não. Porque é impossível que uma pessoa que seja batizada no Espírito Santo não fale línguas. Nós temos evidências aqui, como esta evidência aqui, que prova que o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Você quer ver mais uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e falou em línguas? Coloque em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. O Cornélio, centurião Cornélio, ele e toda a sua casa também receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né? Começaram a falar em línguas diferentes, línguas estranhas. E ele estava ouvindo a palavra, e Pedro estava pregando na casa dele acerca de Jesus. E ele creu naquela ministração de Pedro, a ponto dele e toda a sua família receberem já o batismo no Espírito Santo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, ou seja, foi derramado o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, igual lá em Atos capítulo 2. A mesma coisa, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios. Aqui estavam reunidos na casa de Cornélio, na casa do centurião Cornélio, e Pedro estava lá pregando, e ao ouvir a palavra, o Espírito Santo desceu sobre eles. E os fiéis que eram da circuncisão, todos, quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios que eram pagãos, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, qual é a evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo? O falar em línguas. E o falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Vou te dar mais uma prova. Em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 6, Paulo chegou na cidade de Éfeso, e lá os discípulos que estavam naquela região, eles tinham sido batizados no batismo de João Batista, nas águas, mas não sabia o batismo do Espírito Santo, nem muito menos falava em línguas estranhas. Eles não tinham conhecimento de quem era o Espírito Santo. Tem igrejas que nem sabem o que é o Espírito Santo, porque não fala sobre o Espírito Santo. Tem igreja que não sabe nem o que é, como esses discípulos, né? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, algumas pessoas estavam ali batizadas nas águas, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo está lá dizendo: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles ouvem aquilo e perguntam, né? E lhes disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo, ou que exista o Espírito Santo.
Perguntou-lhes então Paulo: e que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, que é o batismo nas águas. Então tem outro batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, que é lavagem dos pecados, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, a Jesus Cristo. João abriu o caminho para Jesus, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Quem não fala em línguas não tem o batismo no Espírito. Tem o Espírito Santo, porque Jesus disse, o apóstolo Paulo, que aquele que confessa que Jesus é o Senhor, não confessa a não ser pelo Espírito de Deus. Então, o Paulo disse que aquele que confessa que Jesus é o Senhor, confessa pelo Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo, você o confessou a Jesus. Agora, o batismo no Espírito Santo é diferente. É um revestimento de poder. Existem 2 tipos de batismos. Você precisa entender isso. 2 tipos. O primeiro batismo é o batismo nas águas. Para que serve esse batismo nas águas, pastor? Para a lavagem dos pecados, para arrependimento, para perdão dos pecados. E quem fazia esse batismo nas águas? João Batista. João Batista, que foi vocacionado, direcionado, escolhido por Deus para abrir o caminho para Jesus e batizar nas águas os pecadores. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E João nunca batizou ninguém com o Espírito Santo. João só batizava nas águas. Aí diz assim: e apareceu João, que era primo de Jesus, de sangue, tá? Batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. É esse batismo nas águas aqui, que é para arrependimento, perdão dos pecados, lavagem dos pecados, para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele, João Batista, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então esse é o batismo que é feito nas águas. E o batismo no Espírito Santo? Para que serve, pastor? Se o batismo nas águas é para remissão de pecados, ou perdão dos pecados, lavagem dos pecados, e o batismo no Espírito Santo, para que serve? O batismo no Espírito Santo é para receber poder e revestimento espiritual. Então, primeiro você é batizado para perdão dos seus pecados, e depois você busca pelo batismo no Espírito Santo para receber poder, autoridade e revestimento espiritual que vem do Espírito Santo. Para isso que serve o batismo no Espírito Santo. Jesus disse em Lucas capítulo 24, e versículo 49. Então ele disse que o batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo é revestimento de poder. Quando você recebe esse batismo, você tem uma outra vida. Você não vive mais como um crente caído, um crente desanimado, um crente sem dons espirituais, sem espiritualidade. Pode vir o que vier, você vai estar sempre firme no Senhor e vencendo as barreiras, porque você será um salvo revestido de poder do Espírito Santo. Por isso que aquele que não tem precisa buscar. Aquele que ainda não recebeu precisa buscar, receber esse batismo. Olha o que Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa é esta? O Espírito Santo. Esta promessa, você lê Joel,
não precisa colocar, Joel capítulo 2, versículo 28, vai dizer sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Está lá em Joel 2, 28, que diz que há de ser naquele dia, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e velhos terão sonhos, mancebos terão visões, escravos e escravas serão revestidas de poder do Espírito Santo. Esta promessa que estava no livro de Joel, no Antigo Testamento, se cumpriu em Atos capítulo 2, quando eu li. Então Jesus, ele faz ali, e traz ali mais uma notificação, né? Lembrando aos discípulos que viria ainda esta promessa, que era o derramamento do Espírito Santo. Ele diz: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. É aqui que você vai receber o Espírito Santo. A cidade de Jerusalém quer dizer casa de paz. E aqui não é somente casa de paz, mas é casa de paz e vida. A palavra Jerusalém significa casa de paz. Jesus disse: não saia de Jerusalém, fique lá em Jerusalém. Ah, mas se eu quiser ir para outra região, não vai receber o Espírito Santo. Você tem que estar em Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que vai ser derramado o Espírito Santo. Quando Jesus fala isto, ele fala para cerca de 500 discípulos. 500 discípulos, ele fala sobre isso. Só que quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, quantos estavam reunidos? 120. Cadê os 380? Foram embora. Não ficaram em Jerusalém, por isso que não receberam o Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer receber esse revestimento de poder, esse revestimento de autoridade, os dons espirituais, você precisa estar em Jerusalém, na casa de paz, e eu digo não somente paz, mas também vida. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É esse poder que o Espírito Santo dá. É esse poder que a pessoa recebe e adquire através do batismo no Espírito Santo. Essa promessa se cumpre, Jesus vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8. Olha o que Jesus vai dizer aqui onde se cumpre esta promessa. E ele vai dizer sobre isto também, fazendo lembrar os discípulos: não saia de Jerusalém. Eu disse algum tempo atrás, estou voltando a repetir: fique em Jerusalém, porque a promessa vai ser derramada lá. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima. Jesus ressuscitou, né? Ficou 40 dias ainda com os discípulos, aí subiu a ascensão, a elevação nas nuvens, foi para o céu. Mas aí ele enviou o Espírito Santo. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, morreu, né? Se apresentou vivo, ressuscitado, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, estando com eles, determinou, uma ordem de Jesus, determinou que não se ausentasse de onde? Porque era ali que ia ser derramado o Espírito Santo. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Lembra de Lucas? A promessa do Pai? A promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe ao Senhor, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Deus vai te revestir de poder e autoridade do Espírito Santo. Ficai onde? Ficai onde? Diga, na igreja. Ficai onde? Fica na igreja. É aqui que eu vou receber o batismo no Espírito Santo. Longe daqui você não recebe. Você vai receber aqui em Jerusalém. Quem quer receber o Espírito Santo tem que ficar em Jerusalém. Se não ficar em Jerusalém, não receberá o batismo com o Espírito Santo. Ainda que Jesus tenha batizado, ainda que Jesus não tenha batizado ninguém nas águas. Sabia disso? Jesus nunca batizou ninguém nas águas. Ele dava ordem. Ele dava ordem para batizar nas águas. Mas Jesus nunca batizou ninguém. Quem que batizava nas águas? João Batista e os seus discípulos. Jesus nunca batizou ninguém. É mesmo, pastor? Não, nunca. Em João mesmo, capítulo 4, versículo 1 e 2, fala que Jesus nunca batizou ninguém. Nas águas. Nas águas. Nas águas. Ele nunca fez isso. Mas ele já batizou e batiza com outro batismo. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Jesus não batizava, mas ele dava ordem. Ele falou para os seus discípulos, em Mateus 28, versículo 19, após ter ressuscitado, o que ele disse para os discípulos? Ide. Não é isto? Né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deu ordem para os discípulos, ide, vai fazer discípulos de todas as nações. Como? Começando pelo batismo nas águas. Ele disse isso em Mateus 28, versículo 19. E ele também disse em Marcos 16, versículo 15 ao 16, ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus nunca batizou ninguém, mas os discípulos faziam isso segundo a sua ordem. Enquanto os seus discípulos batizavam nas águas a todos quantos crerem em Jesus, Jesus batizava com outro batismo mais poderoso ainda, o qual os seus discípulos, nem João Batista, podia batizar, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Este é o batismo que Jesus sempre batizou, e é este batismo que você vai receber pelas mãos do Senhor Jesus. Jesus batizava com outro batismo mais poderoso ainda. E é esse batismo que Ele quer te batizar. Quem quer ser batizado com esse batismo de Jesus Cristo? Quem quer receber esse batismo de Jesus Cristo? O batismo de João você já recebeu. Agora está na hora de receber o batismo de Jesus Cristo, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. O próprio João Batista disse isto. Sabe o que João Batista disse? Olha o que ele vai dizer. Eu em verdade, vos batizo com o quê? João sabe que ele batiza com água, mas ele nunca batizou ninguém com o Espírito Santo. Só Jesus. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno, olha o que João está dizendo, não sou digno de levar o quê? As sandálias. Você sabe quem fazia esse trabalho de levar sandálias? Escravos. O senhor chegava da rua, e naquele tempo não tinha asfalto, era terra. Chegava com a sandália toda suja. Aí sabe o que o escravo fazia?
se ajoelhava nos pés do teu Senhor, pegava a sandália, tirava do pé do Senhor e levava a sandália para limpar. O que João Batista está dizendo? Eu não sou nem digno de ser um escravo. Eu não posso nem levar a sandália do meu Senhor. Ou seja, João rebaixou ainda mais além do que escravo. Mais além. E aí Jesus vai lá falando para João batizar, e João queria ser batizado por Jesus. Jesus foi batizado nas águas pelo João. E aí João vai dizer o seguinte: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. E ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto João Batista batizava nas águas, Jesus batizava e ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Receba esse batismo de Jesus Cristo. O próprio Jesus veio à terra para trazer fogo. Quem quer receber esse fogo do Espírito Santo? Quem quer ser cheio desse fogo? Quem quer ser avivado, renovado, batizado com o Espírito Santo? Jesus veio trazer fogo. Você quer ver? Ele mesmo disse: eu vim trazer fogo. Fogo do Espírito Santo. Coloca em NVT, Bruno. Lucas 12, versículo 49. Você quer ver o que Jesus disse? Olha o que ele veio trazer. Coloca em NVT, tá? Nova versão transformadora. Eu vim lançar o quê? O que ele veio fazer? Lançar fogo. Eu vim para incendiar a terra. E gostaria que já estivesse em chama. Jesus está dizendo: como eu gostaria que o povo já estivesse em chamas, como eu gostaria que o povo já estivesse avivado, cheios do Espírito Santo. É Ele que veio trazer chamas, é Ele que veio trazer fogo. Por isso que você vê pessoas fracas, pessoas caídas. Precisa do que essas pessoas? O Espírito Santo. No dia que você for selado pelo Espírito Santo, a sua vida nunca mais será a mesma. Você não vai dizer: ai, de novo, ai, que pena, ai, que situação. Você vai se levantar, custe o que custar, venha o que vier, e ninguém vai te parar, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não fica caído. Ai, o pastor falou isso, eu fiquei magoado. Magoou. Está parecendo um gatinho quando vai tomar banho. Magoou. Já viu esse vídeo que vai lavar o... Magoou. Quando você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, você não tem tempo para nada, é só de buscar a Deus. Você não dá ouvidos a nada. Você não escuta ninguém que te magoe. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ninguém consegue parar uma pessoa cheia do Espírito Santo, a não ser ela mesma. A não ser ela mesma. O Saul era cheio do Espírito Santo. Ele parou ele mesmo, por causa da sua desobediência. Mas eu duvido quem para um salvo cheio do Espírito Santo. Ninguém consegue, ninguém. E por que fala tanto de fogo? Por que o Deus Espírito Santo é representado pelo fogo? É um dos símbolos, é uma das manifestações do Espírito Santo, e ele se manifestou lá na igreja primitiva como fogo. E por que ele se manifestou como fogo? O que o fogo representa? O fogo representa o Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, vai dizer que o fogo é o Espírito de Deus. Ele é representado pelo fogo. Do trono saíam relâmpagos, fogos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas. Cadê as tochas aqui? Tochas apagadas não servem para nada. As tochas têm que estarem acesas. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes, tinham azeite na vasilha e estavam com as suas lamparinas como? Acesas.
O Espírito Santo é o azeite. Então está aqui, ó. Havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Pode mudar para RC. 7 Espíritos de Deus. Vamos dizer fogo aqui, né? Na outra tradução. E do trono saiu relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de quê? De fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Qual é o Espírito de Deus? Só tem um. Deus só tem um Espírito. Qual que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. É o Deus Espírito. Então, o Espírito Santo é representado como fogo. O fogo representa poder, força, luz e calor, e é visto como um sinal de santidade e purificação. O fogo é a santidade de Deus, é a purificação de Deus. Em Provérbios capítulo 17, versículo 3, vai dizer que a prata é provada como o ouro é provado onde? No fogo, para tirar as impurezas, purificar. O crisol, que é um recipiente que ali colocava a prata para tirar as impurezas. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então quer dizer que fogo é sinal do quê? De purificação, de santificação de Deus. Em Jó capítulo 23, versículo 10, coloca na NTLH, Bruno. Vai dizer que Jó foi provado. Provado. Mas Deus conhece a cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como o ouro. O ouro é provado onde? No fogo. O fogo prova qual obra que a pessoa é. O fogo representa a presença do Espírito Santo. E o fogo representa a presença de Deus. Deus se manifestou por inúmeras vezes no fogo também. A palavra de Deus diz em Levítico capítulo 6, versículo 13, que o altar não pode apagar o fogo. No altar tem que ter fogo. O pregador tem que pregar na unção. O ministro tem que pregar na unção. O levita tem que cantar na unção. O obreiro tem que orar na unção. O servo de Deus tem que andar na unção. Porque só assim você vai vencer as lutas. Eu duvido pegar uma pessoa cheia do Espírito Santo e parar na prova. Eu duvido. Não para não, sabe por quê? Porque para ela não tem tempo ruim, porque ela já foi provada no fogo. Ela é como ouro, como prata provada no fogo. Em Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo nunca se apagará no altar e deverá ficar sempre aceso. Você tem que viver no fogo, pregar na unção, cantar na unção, orar com unção. Por quê, pastor? Porque você é batizado no Espírito Santo. Essa é a diferença de quem é batizado no Espírito Santo. Essa é a diferença. Tem que levar com unção, tem que pregar, tem que viver na unção. Essa unção tem que estar sobre você. Por que Paulo, quando pôs as mãos sobre aqueles discípulos e transferiu da unção para eles? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo. E até Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. E até Jesus recebeu o Espírito Santo. Quando ele foi batizado, diz a palavra que ele orou, o céu se abriu e uma pomba desceu. Símbolo do quê? Do Espírito Santo. Uma pomba em forma corpórea, o Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem tenho um grande prazer. Até Jesus tinha o Espírito Santo, e por que você não vai ter? Até Jesus era cheio do Espírito Santo, e por que você não vai ser? E até os apóstolos eram batizados no Espírito Santo, e por que você não vai ser? A igreja primitiva, que é a primeira igreja dos apóstolos, até os membros eram cheios do Espírito Santo. Até os membros, até os obreiros e até os apóstolos. Você sabia disso? Quando os apóstolos disseram: reúna para nós 7 diáconos. Reúna para nós 7 diáconos. Eles não eram obreiros, passaram a ser.
E qual foi a seleção dos apóstolos? Qual foi a exigência? Que sejam cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria. Vocês, obreiro, vocês têm que serem cheios do Espírito Santo. Você diácono, você obreiro, você cooperador, você ministro, você pastor, você membro, você levita, você músico, tem que ser cheio do Espírito Santo. Para fazer a obra de Deus tem que ser cheio. Para viver na unção tem que ser cheio. O Espírito Santo faz toda a diferença. Pega um crente que não tem o Espírito Santo e pega um crente que tem Jesus e tem o Espírito Santo. Veja a diferença. Coloca os dois são batizados nas águas. Os dois têm Jesus, mas um, além de ter Jesus, tem o batismo, tem o batismo no Espírito Santo e é cheio de fogo. Pega a diferença, coloca os dois, você vai ver a diferença. A primeira diferença é que um já fala línguas estranhas, o outro não. A primeira diferença é que um é cheio do Espírito Santo, tem uns dons espirituais, o outro não tem. A diferença é que um, quando passa na prova, cai. O outro, quando passa na prova, se levanta e é cheio de poder. Essa é a diferença. Você quer essa diferença? Você quer essa diferença? Você quer ser diferente? Não quer ficar caído para baixo, desanimado? Então seja cheia do Espírito Santo de Deus. Quero ver se você diz, hoje eu não vou para a igreja não, estou desanimado. Nunca. Se você for cheio do Espírito Santo, você nunca vai falar isso. Estou desanimado, hoje eu estou para baixo. Cansado. Eu ouvi um negócio, fiquei triste. Cheio do Espírito Santo não é assim não, gente. Por que Davi venceu o gigante? E por que Saul não venceu? Pega a diferença dos dois. Um era rei, o outro, criador de animais, pastor de ovelhas. Quem que venceu? Quem que venceu? O que era cheio do Espírito Santo. E venceu sem nenhuma armadura, viu? Davi não tinha nenhum acessório de armadura nenhum acessório de armadura. Ele estava com o que era dele. Ele usou aquilo que ele tinha como pastor, cajado, pedra e funda. E foi justamente ali que Deus deu vitória. Então a diferença está na unção. A unção faz a diferença. O Espírito Santo faz a diferença. Você quer ser diferente onde você for? Você quer ser diferente na igreja que você pisar o pé? Quando você abrir a boca para cantar, vão dizer, aquela é cheia do Espírito Santo. Você quer ser diferente quando você pregar? Quando você abrir a boca, a pessoa vai dizer, aquele prega na unção, não me dá sono não, eu nem dormi no culto, porque era cheio da unção. Essa é a diferença. Aquela pessoa, quando orar, o milagre acontece. Quando impor as mãos, a unção desce. Essa é a diferença. Onde você for, vão ver que você é diferente. Onde você for, vão ver que você não é qualquer um, hein? Vão olhar e dizer, aquele lá é cheio do Espírito Santo. Aquela ali é cheia do Espírito Santo. Quando ela veio cantar, louvar a Deus aqui, eu me senti um arrepio. Eu senti algo diferente que eu estou aqui há tanto tempo, nunca senti. Aquele quando pregou, ministrou, eu senti algo, Deus falando comigo tão forte, que eu vou congregar nessa igreja, eu vou voltar nesse culto. É isso que faz a diferença. Quer ser diferente? Quem quer ser diferente? Então seja diferente com a unção do Espírito Santo. E onde você vai receber esta unção? Em Jerusalém, casa de paz. É aqui que você vai receber a unção. E por que é fogo, pastor? Vou te mostrar por que o Espírito Santo representa como fogo. É representado como fogo. Existem 7 aspectos do Espírito Santo como fogo. 7. Coloca o primeiro aspecto aqui, Bruno. O fogo faz o quê? Queima. Queima ou não queima? Pega uma brasa na mão, para você ver o que acontece. Não queima? O fogo arde. E por que o Espírito Santo representa como fogo? Queima. Representa a presença de Deus. Ele é chamado de um fogo consumidor, uma referência à sua santidade. Quando se fala que Deus é um fogo consumidor, é a sua santidade. Olha lá, o fogo queima. Primeiro aspecto do fogo, queima.
Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Olha o que Deus disse. Ele é um fogo consumidor. A presença de Deus é como fogo. Porque o nosso Deus é o quê? Um fogo consumidor. Lá na sarça, onde Moisés estava, Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Você lembra da sarça que queimava, ardia e não se consumia? Quem que saiu da sarça? Uma voz, a voz de quem? De Deus. Deus é representado como fogo consumidor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, ou seja, não se destruía, o fogo pegava ali e não se destruía. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, ó Deus lá, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça de fogo, e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés, o lugar que você está, eu já purifiquei, aqui é santo, Moisés. O fogo representa a santidade de Deus, isso representa o fogo. Em Levítico capítulo 9, versículo 24, olha o que vai dizer aqui: porque o fogo saiu diante de quem? Do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Quando o Salomão fez aquele monte de sacrifício no altar, que caiu do céu? Fogo. E de quem era o fogo? De Deus. Diz a palavra que foi tanta glória, que quem estava dentro não conseguia sair, e quem estava fora não conseguia entrar, por causa da glória de Deus que era manifestada no fogo. O fogo representa a presença de Deus. Segundo aspecto do Espírito Santo como fogo, o fogo, além de queimar, o fogo consome. Consome ou não consome, pessoal? Consome. Aqui, ó, consumindo um carro, consome o que é combustível, madeira, palha, feno. O Espírito Santo é contra tudo que é falso e que não faça para glorificar a Deus. O Espírito Santo é tudo contra aquilo que é falso. Então, quando ele vê alguma coisa falsa, o que ele faz? Consome. Então vai ser provado aquilo que é verdadeiro pelo fogo. É o fogo que vai provar o que é verdadeiro. Se eu falo assim: ah, isso aqui é ouro, isso é ouro, é ouro, achei na terra, que é onde eu vou levar para provar que é ouro? No fogo. Se for ouro, vai permanecer, vai ou não vai? E se não for, não é ouro, queimou. Queimou. Não é ouro, é bijuteria. Coloca a bijuteria no fogo para você ver. Consome ou não consome? Coloca o ouro para você ver no fogo. Quanto mais passa no fogo, mais ouro fica, mais dourado fica, mais purificado fica, mais limpo fica, mais valioso fica. Quanto mais o ouro é passado no fogo, mais valioso fica, porque quanto mais passa, mais impureza é queimada. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1ª carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer que as obras serão manifestadas pelo fogo, e aquela obra que permanecer é verdadeira, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, não é de ouro esse edifício? Então vamos passar pelo fogo. Formar sobre ele um edifício de ouro, prata, pedras,
preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia, esse dia é a volta de Cristo, ó, D maiúsculo. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, ou seja, será provado. Pelo fogo será provado. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que é? Madeira queima ou não queima? Queima ou não queima? Então, obra de madeira não passou pelo fogo. Feno, queima ou não queima? Prata, queima, derrete ou não derrete? Destrói ou não destrói? O ouro, destrói ou não destrói? Então a sua obra tem que ser de ouro. O fogo declarará qual é a sua obra. O fogo declarará quem você é. Sabia disso? Vamos lá. Ananias e Safira estavam na igreja. Que obra que era deles? Que obra que era deles? De ouro, feno, madeira ou palha? De palha. E quem descobriu isso? O próprio Espírito Santo. O Espírito disse: Pedro está mentindo. E morreu ali dentro da igreja. Porque a obra dele era de palha. Ele era membro da igreja. Mas a obra dele não era de ouro. Não era uma obra verdadeira. Não era uma obra sincera. Era uma obra falsa. O que eu aprendo com isso, pastor? O que eu aprendo é que ninguém ficará de engano na casa de Deus. Aquele que comete a mentira não ficará na casa de Deus. Porque será passado pelo fogo. Em Salmo 101, versículo 7. Coloca aí Salmo 101, versículo 7. Olha o que diz a palavra. Presta atenção. Por que Ananias não ficou? Porque estava de engano. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, quando você vê uma pessoa que fica caindo toda hora, é porque ela não vive na verdade. Ela vive enganando. E quem vive enganando, vive na mentira, não ficará de pé. E nem na casa de Deus. Você está entendendo como é que é? Por quê? Porque vai passar pelo fogo. O Espírito Santo é o fogo que revela. O Espírito Santo é o fogo que descobre. O Pedro estava ali. Ele não sabia que Ananias tinha vendido a propriedade. Mas quem sabia? O Espírito Santo. E foi ele que o próprio Pedro disse: não mentisses aos homens, mas mentisses ao Espírito de Deus. Ao Espírito Santo. Você está vendo como é que o fogo é? O fogo, ele consome. Ele consome, ele destrói. Você lembra dos dois filhos de Arão? O que aconteceram com eles? Coloca aí Levítico capítulo 10. Eles eram sacerdotes, mas qual era a obra deles? De palha. Obras enganosas. E sabe o que aconteceu com os dois filhos de Arão, que eram sacerdotes? Morreram consumidos pelo fogo. Isso é forte. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha o que vai dizer. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seus incensários e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo o quê? Estranho. Fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E por que eles morreram? Porque estavam de engano. Ananias e Safira morreram porque estavam de engano. Assim como os filhos estavam de engano. Então o fogo declarará que obra que é a sua. Se essa obra é verdadeira ou falsa. Não sou eu, não é o obreiro, é o fogo que vai declarar. E quem é o fogo? Diga o Espírito Santo. Quem é o fogo? O Espírito Santo. Por exemplo, no dízimo a pessoa é dizimista, mas eu não sei se ela devolve o dízimo como deve ser devolvido. Vamos supor que ela vai lá ganhar R$1.000, coloca R$100, R$50. Ela ganha 5 mil, ela coloca 200. Eu não sei. Eu não quero nem saber o quanto ganha. Mas está mentindo para quem? Para o pastor e para o Espírito Santo. A ele você não mente. Ananias fez a mesma coisa. Tirou a parte do preço e levou outra parte. Estava querendo enganar quem? A Pedro. Mas Pedro era cheio do Espírito Santo. Pedro era cheio de fogo. Então nós precisamos entender.
O fogo descobre, revela e passa por provação. Então, se você quer permanecer, a sua obra tem que ser verdadeira. A sua obra tem que ser sincera para com Deus. Você não pode usar de engano, não pode usar. Terceiro aspecto do fogo. O fogo limpa. Somente o fogo pode tirar toda a imundície de diferentes materiais. Os materiais são limpos pelo fogo. Assim é como o Espírito Santo, é Ele quem purifica e convence o pecador. Lembra de Isaías? Isaías tinha uma boca que falava tantas coisas. Eu imagino que Isaías tinha uma boca que falava palavrões. Quem fala palavrão aí? Está na hora de passar o fogo aí. Vai à igreja, mas é cada... Vai tomar no... Seu filho dá... Mas que bom! Fala, rapaz, você vai na igreja, irmão? Então está na hora de passar aí uma tenaz na sua boca. E uma tenaz de brasa ardente. Sabia que Isaías era assim? Um homem de impuro lábios? Como é que você acha que é um homem de impuro lábios? O que é um homem de impuro lábios? É que ele falava bobeira, falava coisas que não devia. E ele vai dizer em Isaías mesmo, capítulo 6, versículo 1. Olha lá, limpa, olha o fogo lá, limpando o ouro, para ele tornar-se puro, limpo, purificado. Isaías capítulo 6, versículo 1, olha o que diz aqui, ó. Então o fogo limpa, purifica. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Serafins quer dizer anjos que ardem em fogo, viu? Serafins são anjos de fogo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas, se moveram, começaram a tremer com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. E tinha fumaça porque tinha fogo. Tinha fogo. Não diz assim, onde tem fogo, tem fumaça. Ou onde tem fumaça, tem fogo. Então disse eu: ai de mim. Isaías já reconheceu na hora. Ele vê aquele monte de fogo. Rapaz, cheio de fogo. Ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías era assim por causa do povo. Ele estava num ambiente ruim, então ele se tornou uma pessoa ruim. É um ambiente que influencia, viu? Toma cuidado com os ambientes que você vai, que te influenciam ao mal. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, fogo. Foi lá no altar, com uma tenaz, os serafins, que é uma espécie de alicate, pegou a brasa e voou até o Isaías. E o que ele fez? Passou na boca de Isaías, que tirara do altar com uma tenaz. Da onde que ele tirou o fogo? Do altar. O altar tem que ter fogo. Fogo de quem? Do Espírito Santo. Não é fogo estranho não, viu? Fogo estranho é consumido, é fogo do Espírito Santo. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O fogo limpa, purifica o seu pecado. O anjo está passando aí com uma tenaz, purificando o seu pecado, passando na sua boca aí, tirando tudo aquilo que não presta. Está arrancando agora tudo aquilo que você tem falado, que não é agradado a Deus, não tem agradado ao Senhor. O anjo está purificando agora os seus lábios. Quando você abrir a sua boca, vai ser uma boca de bênçãos, e não mais boca de maldição. Quando você abrir a sua boca, não será palavras de morte, mas será palavras de vida, porque a boca do justo é manancial de vida. Está sentindo aí o fogo do Espírito? Passa a mão assim, diga, passa a mão aqui, diga assim: já passou e já tirou a minha iniquidade. Passa a mão e diz: já fui purificado de todo o pecado. É o fogo faz isso. Zacarias capítulo 13, versículo 9. E quem é que convence a pessoa do pecado? O próprio Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador que virá em seu nome,
Ele vos convencerá a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E olha o que Zacarias disse aqui, ó, purificação. Zacarias 13, versículo 9. Olha o que ele vai dizer: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e o purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Onde vai passar? Pelo fogo. Como se purifica a prata, Deus vai purificar o seu povo. Como se purifica o ouro, Deus vai purificar o seu povo. Deus está te purificando nesta manhã, e está limpando tudo aquilo que não presta. Além de limpar, o fogo também amolece. Você coloca alguma coisa dura no fogo, que não se consome, por exemplo, o aço é derretido. O aço não derrete? Derrete. Fica mole a ferramenta, dependendo do grau de temperatura. Então o fogo amolece. Há materiais que se derretem em contato com o fogo, como o aço. Assim também o Espírito Santo derrete os corações endurecidos. Sabe aquela pessoa que tem um coração duro? O Espírito Santo vai derreter o coração dele, vai derreter o coração dela, e ele vai virar um amorzinho, ela vai virar uma amorzinha, porque o Espírito Santo vai agir no coração deles. Em Hebreus capítulo 3, coloca aí para você ver. 3, versículo 7 ao 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz. Quem ouviu a voz do Espírito? O que diz aí? Não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, quando ouvir a voz do Espírito Santo, o que tem que fazer? Abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo amolecer. Então, quando a pessoa sente o Espírito Santo trabalhando no coração, ela começa a chorar, ela começa a pular, ela se alegra, ela se ri. É assim ou não é? É algo diferente que ela sente dentro dela por causa do Espírito Santo. Quando Pedro pregou para mais de 3.000 pessoas, né? Estavam reunidos uma multidão. Diz a palavra que 3.000 se batizaram naquele dia, mas se batizaram porque sentiram no coração. Compungiram quer dizer sentiram no coração, está lá em Atos capítulo 2, versículo 37. Sentiram no coração e ali se arrependeram dos seus pecados, amoleceram o coração, e o Espírito Santo entrou e eles foram batizados naquele dia. Compungir é sentir, é algo diferente que a pessoa tem no coração. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, fala que não é por força e nem por violência, mas pelo quê? Pelo Espírito Santo. É Ele que vai tocar nesse coração duro, é Ele que vai entrar nesse coração de pedra e vai fazer um coração de carne. Deus disse lá em Ezequiel: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Quem quer esse coração de carne? Através do Espírito Santo. E é o mesmo fogo que amolece, é também o fogo que endurece. Coloca aqui, olha lá. O fogo endurece o barro, que vira um vaso, e é colocado no fogo para endurecer. Mesmo aço que é derretido pelo fogo, desse mesmo aço fazem ferramentas fortes. Por quê? Porque o fogo endurece as ferramentas também. E o que isso quer dizer, pastor? O fogo que endurece do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo torna o salvo mais forte e resistente na provação. O Espírito Santo faz aquele crente medroso, aquele salvo medroso se tornar um crente corajoso, um salvo corajoso. No meio da provação, o Espírito Santo vai lá e reveste aquela pessoa de poder, de autoridade. Ele fez isso com Davi.
que venceu o gigante. Ele fez isso com Sansão, que matou 1000 filisteus, porque o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele fez isso com Pedro, Pedro que negou Jesus por porteiros do templo, pessoas que eram comuns, simples, e na hora que Pedro recebeu o Espírito Santo, Pedro não negou diante dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, das autoridades de Israel, porque era cheio do Espírito Santo. E também com Gideão, que era um medroso, que estava malhando o trigo no lagar. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o revestimento de poder e venceu a luta. Então o Espírito Santo reveste de poder e de autoridade, tira o medo e coloca coragem, tira o fraco e coloca força. É isso que ele vai fazer na sua vida. Ele endurece, o fogo endurece, o Espírito Santo faz você estar firme e forte. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. NVT, pode colocar NVT, tá? Olha o que o Espírito Santo faz. Olha os aspectos do fogo que representa o Espírito Santo. Olha os aspectos. Porque Deus não nos deu um espírito de quê? De temor. Mas esse temor é medo, tá? Pois o espírito que Deus nos deu, olha lá, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, medo e covardia, mas sim que nos dá o quê? Poder. É esse espírito que vai te dar poder, é esse espírito que vai te dar autoridade, é esse espírito que vai te convencer de todo o mal, é esse espírito que vai te fazer um salvo resistente durante a provação. Você não vai cair, porque o Espírito Santo estará com você. E além do fogo endurecer, sexto, o fogo esquenta. Sabia que o fogo esquenta? Quem já participou quando era criança das brasas ali, cozinhando ou assando batata, milho? Quem já fez isso? Ô, saudades, diga oi, saudades. Quando em volta da fogueira, lembra disso? Tomava um quentão, tomava um vinho quente, pegava uma batatinha, colocava no fogo, pegava um milho, colocava no fogo. É assim ou não é, gente? Que saudade. O fogo faz o quê? Aquece. O fogo esquenta. O fogo que representa aqui o Espírito Santo, o fogo nos dias frios ele esquenta. Assim o Espírito Santo aquece a nossa alma, tornando-se mais zelosa pelo serviço na casa de Deus. Quem ama a casa de Deus? Quem gosta de fazer as coisas na casa de Deus? Deus não te colocou aí só para ficar sentado, não. Deus te colocou para você trabalhar no reino de Deus, para ser fervoroso no Espírito. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 11, na tradução NVI. Coloca aí, tradução NVI. Olha o que vai dizer. Nunca falte em vocês o quê? O zelo. Antes, sejam fervorosos. Ó, cheio do quê? Do Espírito. Fervorosos no Espírito. Servindo ao Senhor. Você tem que ter esse zelo pela casa de Deus. Quando o pastor falar, ajuda isso, ajude. Quando o pastor precisa comprar isso, compre. Quando o pastor disser, ó, vem aqui nos ajudar a arrumar a igreja, venha ajudar. Quando o pastor disser, vai ter um evento aqui maravilhoso, venha participar, seja fervoroso no Espírito. Ah não, hoje eu não vou não, porque já fui domingo. Seja fervoroso no Espírito, seja zeloso. Olha o que diz Salmo 69, versículo 9. Olha o que Davi vai dizer, o salmo é dele. Muda a tradução NTLH depois, tá? Aqui fala de zelo. Olha lá, o zelo. Mas olha a tradução NTLH. O meu amor, Davi dizendo, pelo templo. O que é templo? Igreja. Queima dentro de mim como fogo. Eu tenho esse amor pela casa de Deus. Quem tem também? Há 25 anos eu tenho esse amor pela casa de Deus. 25 anos. Eu não gosto da casa de Deus bagunçada, de qualquer forma, de qualquer maneira, não gosto. Então se não quer fazer, dá para outro fazer. Mas não faça. Eu gosto das coisas de Deus bem feita, bem valorizada, do jeito que tem que ser. Como a minha casa eu quero bonita, por que a casa de Deus não? Como a minha casa eu quero arrumada, você deixa a casa desarrumada lá? Eu quero a casa de Deus arrumada. Eu tenho esse zelo pela casa de Deus. O Davi está dizendo, o meu zelo, ou seja, queima dentro de mim esse fogo pela casa de Deus. Não podemos fazer a casa de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, qualquer negócio. A casa de Deus é casa de louvor, de adoração, de ministração da palavra, de restauração, de salvação. Tem que ter esse zelo pela casa de Deus. E o último aspecto do fogo, o fogo ilumina. O fogo guia, ilumina, guia. O fogo vai iluminando, como iluminou o povo lá no Israel, no deserto, o povo de Israel no deserto.
O fogo abre caminho através da luz, assim é como o fogo do Espírito Santo. Ele guia, ilumina como Deus guiou e iluminou o seu povo. Hebreus capítulo 6, versículo 4, para nós encerrarmos, olha o que diz. Como que é as pessoas, as pessoas, volta para RC, só troca quando eu pedir, tá? Porque é impossível que os que já uma vez foram o quê? Iluminados, através de quem? Do Espírito, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Foram iluminados através de quem? Do Espírito Santo. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo não erra. Quem é iluminado pelo Espírito Santo não fica nas trevas. Se coloquem de pé. Sabe o que Paulo disse? Segura aí. Sabe o que Paulo disse? Na 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Olha o que Paulo disse na primeira carta. Não apague o fogo dentro de você. Esse fogo arde em mim 25 anos. 25 anos eu não deixo ele apagar. Eu sempre fui assim. Avivado, levado pela palavra do Senhor. E eu não tenho um tempo ruim, sempre fiz a obra. Solteiro, casado, com filho, sem filho, sempre fiz a obra. Eu nunca tive, e olha que eu trabalhava no mundo secular, eu nunca tive nenhum obstáculo para servir a Deus. Eu trabalhava na igreja, era presbítero na igreja. Trabalhava na igreja não, trabalhava na vida pessoal, ia para a igreja, que era presbítero da igreja. E eu nunca faltei um culto sequer, fazia de tudo para ser o primeiro na igreja, chegar. Eu sempre fiz isso. Eu nunca tive um desleixo com o reino de Deus, e nunca quero ter, porque esse fogo arde dentro de mim. Esse fogo arde em você também? Cadê o fogo que arde pela vontade, o prazer da casa de Deus, de servir o Senhor, de fazer o melhor para Deus? Cadê esse fogo que arde em você? Não permita que esse fogo se apague. Paulo disse em 1 carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Muda para a NVI, Bruno. Olha o que Paulo vai dizer. Não instigais a não apagar. Ele vai dizer, não apaguem. O que apaga? É o fogo. Não apague o fogo do Espírito Santo dentro de você. Não permita que esse fogo se apague. Não faça como Eli, que os anos passam e a pessoa cega-se. Eli ficou surdo, ficou cego espiritualmente. Não permita que os anos te tirem essa unção. Não permita que os anos que você sirva a Deus apague esse fogo dentro de você. Pede para Deus sempre avivar, incendiar, aumentar esse fogo dentro de você, porque Ele vai fazer isto em nome de Jesus. Amém? Todos aqui já receberam Jesus, né?